apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje em dose dupla, viu, gente? Estamos aqui recebendo aqui o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, e Dr. Jair II, médico da família e pós-graduando em comunidade e em geriatria, né? Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia, Jair, doutor Jair, pós-graduando em geriatria, mas já é médico de família e comunidade. Doutor Jair que vai se apresentar, mas é um parceiro nosso que na saúde do idoso e no envelhecimento aqui em Caicó. Então, prazer mais uma vez estar aqui participando desse quadro de uma audiência bastante fantástica. Doutor Jair II, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, professor Belísio, bom dia você de casa, né? Como o doutor Belísio falou, integrando agora a equipe no cuidado do idoso, né? A gente já tem uma experiência nessa área pelo tempo de formação em medicina de família e comunidade, né? Aqui por Caicó, muito tempo trabalhando ali na unidade de saúde do centro, então que é uma população primariamente idosa, e a gente sabe que agora aperfeiçoando o conhecimento, né? O conhecimento agora mais voltado para a saúde do idoso realmente, né? Doutor Belísio, a gente está vendo aí uma população cada vez mais idosa, né? E quais são os principais avanços e desafios da geriatria? Veja bem, Marcos, um dos grandes desafios da geriatria, eu diria que, logicamente, que prevenção é um foco, né? A geriatria ela é preventiva também. A gente dita os rumos do envelhecimento saudável, a gente coloca o caminho naquela trilha de envelhecer com qualidade, de chegar 90, 100 e conseguindo fazer tudo que ele gosta de fazer, que ele consegue fazer. Mas a geriatria também ela tem desafios outros, inclusive o desafio dos pacientes de alta dependência, né? Os pacientes acamados, eles são um grande desafio pelo acesso, a alta demanda de pessoas que precisam cuidar, de profissionais e assim por diante. Então, aproveitando essa deixa, Marcos, eu vou perguntar aqui ao doutor Jair sobre esses pacientes acamados de alta dependência. O que é que o doutor Jair poderia dizer para a gente sobre o cuidado, a participação do médico de família, do médico geriatra nessa população? Quando a gente fala justamente do idoso acamado, a gente fala de um perfil diferente, né? A gente agrupa todo mundo dentro do grande grupo dos idosos, né? Dentro da geriatria, só que a gente diz muito que tem muita diferença ainda dentro desses grupos. Tem um idoso que se preparou para o envelhecimento saudável, tem um idoso que teve esse caráter preventivo mais forte, né? E chegou com uma boa reserva nessa faixa etária, nessa idade. E quando a gente fala do idoso acamado, a gente fala um perfil de população normalmente mais frágil. Um perfil de população que tem dentro do seu cuidado, seja para um período de pouco tempo que ele vai passar acamado, por alguma doença, por alguma fratura, por exemplo, seja um idoso que já vem perdendo sua funcionalidade e agora vai ficar acamado por conta da sua carga de doenças, que normalmente são muitas doenças, é um idoso multimórbido em si, e tem várias doenças, toma vários medicamentos e vai precisar de um olhar especial, um olhar direcionado justamente do profissional que tem a vivência com saúde do idoso, né? Que vai conseguir gerir todo esse processo, ou seja, orientar como vai ser os medicamentos utilizados, e tem alguns cuidados que praticamente ficam como pilares, né, para essa população do idoso acamado. A gente frisa muito a necessidade do cuidado com a higiene adequada, né, que vai fazer parte com um dos pilares importantes para a prevenção até de complicações durante esse período. A gente fala da importância do cuidado com a pele, da higiene íntima
e falar muito da troca de fraldas no período adequado. Então, se o idoso fizer xixi, se o idoso fizer cocô, trocar de forma oportuna para evitar que forme dermatite da fralda, para evitar que a parte da virilha fique vermelha e acabe formando úlceras ou feridas, por exemplo. A gente fala da importância também da hidratação no paciente idoso. A hidratação no paciente idoso, ele por si só é um obstáculo a ser vencido justamente pelo processo do envelhecimento. O idoso, ele tende a ter mais dificuldade, tende a buscar menos água, e é uma coisa que a gente tem que estimular habitualmente. Imagina o idoso acamado que tem sua mobilidade dificultada, então ele não consegue ir buscar ativamente a água e fica muito sobre o cuidador essa demanda de levar água, levar suco, manter o idoso bem hidratado. E a hidratação tanto vai fazer parte do funcionamento basal do idoso, ou seja, do seu processo de manutenção de saúde, como para o próprio funcionamento do corpo, e na parte da pele também, manter a pele hidratada para evitar a formação de úlcera, evitar a alimentação também, né? A forma de alimentar é fundamental para eles não se engasgarem, né? Exato. Tanto para não se engasgar, né? Quanto para o processo de cicatrização. Então, manter naquele idoso que pode ser ofertado, porque aí a gente vai analisar caso a caso as condições de base. Então, uma dieta rica em proteína, com ovo, com frango, quando possível, né? Um suplemento. Ou suplemento naqueles pacientes que conseguem fazer uso, justamente para manter esse aporte proteico, manter esse aporte de vitaminas, de minerais, vai ser muito importante. E o cuidado para não se engasgar, que é outra complicação muito importante. Jair, eu vi que você falou, doutor Jair, né? Eu vi que você falou aí da importância da intervenção, mesmo naqueles pacientes com um curto período de imobilização. Por exemplo, um paciente internado que ali ele precisou ficar mais tempo, ou um paciente no pós-cirúrgico, ou um paciente idoso que internou, que era multimórbido, tinha muitas doenças e ele por algum problema se internou e precisou ficar mais limitado. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa intervenção nesse momento, né? Desses cuidados de hidratação, de alimentação, mas a importância do planejamento pós-alta, o que é que deve ser feito, o que é que deve ser, qual o profissional que deve trazer, é o fono para evitar a disfagia, é o fisioterapeuta para começar a reabilitação, a importância do profissional, da equipe do profissional nesse paciente também, principalmente no frágil, nesse idoso que tende a, quando internar, se não for abordado de maneira eficaz, ele ficar mais dependente ou não sair mais da cama. Qual seria assim sua orientação, qual seria a sua visão nesse sentido da intervenção nesse paciente que interna, nesse paciente que precisa ficar por um período sem a mobilidade total? Doutor Belício, justamente quando a gente fala no idoso que interna, né, a gente parte do pressuposto que a gente tem, todo mundo tem uma reserva, todo mundo tem uma reserva fisiológica, que a gente chama, que é uma preparação que cada um dos indivíduos tem para passar por algum período de estresse. É aquela poupança em saúde, né? Aquilo que você acumulou, capital de saúde, você vai gastar nessas horas. Gastar nessas horas, exatamente. Então, o que você acumulou durante a vida, você vai ter aquela poupança, vai ter aquela reserva para reagir a esses momentos de estresse. E no envelhecimento, a gente percebe que essa reserva, o que você acumulou ao longo da vida, às vezes você vai conseguir adoecer e retornar ao mesmo patamar de funcionalidade, e outras vezes não. Você vai ter justamente essa queda, essa perda da poupança, principalmente para os idosos que já não têm uma reserva tão vasta, vai ter essa perda e vai lidar com os processos de agravo do adoecimento, do envelhecimento. Então, uma preparação para os internamentos, durante o internamento e o pós-internamento, é importante demais para que o idoso ele consiga sair do internamento bem, garantir o retorno da sua funcionalidade anterior ao internamento, internamento, e quando não possível,
manter a funcionalidade que restou após o internamento, né? Então a gente vai acabar tendo uma intervenção no profissional que tem vivência com saúde do idoso, conseguir gerir isso de forma mais adequada, né? A gente vai conseguir prevenir delírio, vai conseguir prevenir queda, vai conseguir prevenir úlceras de pressão, vai conseguir prevenir tudo quando a gente engasgo, pneumonia. Então são várias intervenções que a gente tem nessa cascata, nesse encadeamento no cuidado do idoso, e a importância de uma equipe multiprofissional é muito importante, né? A gente precisa de um físio, de um fono, de um nutricionista, de um profissional de enfermagem, tudo junto, tudo do profissional médico, obviamente, do profissional geriatra, tudo junto, muito bem coeso, trabalhando todo mundo de mãos dadas para que garantir uma transição, tanto no internamento bem, ou do internamento para casa, que são os períodos de maior criticidade. O idoso que passa mais tempo internado, ele tende a perder essa poupança em saúde de forma mais rápida, né? Então a gente tem que agir nesses momentos para que essa poupança não seja gasta totalmente e que a gente dê suporte para todo esse período de adoecimento e para o período pós-alta. O que a gente observa Jair, assim, no dia a dia, as famílias, quando um paciente interna, esse paciente idoso, frágil, que você sabe que ele vai talvez não sair mais da cama, é que as famílias não entendem que, por exemplo, se ele ficou na cama é porque foi da doença, é porque era idoso, e na verdade a gente, como profissional que lida com isso, a gente sabe que aquele idoso pode voltar o quanto antes. O objetivo sempre da geriatria é manter independência e manter funcionalidade, e a gente sabe que algumas intervenções que a gente pode fazer no manejo, por exemplo, de um paciente que faz uma fratura de fêmur, a gente evitar que ele broncoaspire, faça que ele volte, qual o tempo que ele tem que voltar, qual a quantidade de proteína que ele tem que voltar à fisioterapia, proteína que ele tem que comer. A gente tem que controlar um pouco diferente as doenças crônicas dele, o diabetes dele, a hipertensão dele, para que a ideia é ele voltar em pé, voltar a ficar do jeito que ele estava antes da internação, e como você bem disse. E se não for possível, mas pelo menos o máximo possível. Não se entregar e intervenções, a gente na literatura, ela é muito robusta nesse sentido de que intervenções nesse período faz com que o idoso não venha a ficar totalmente dependente em cima de uma cama, e aí a necessidade logística de cuidador, de dieta especial, de colchão especial, de curativo especial, de várias outras demandas. Eu sempre digo às famílias, digo, olha, o que a gente tem que investir, dar a carga máxima é agora. Se ele teve um AVC, é agora que a gente tem que fazer a reabilitação, senão serão 2, 3 anos perdidos mais para frente. É agora que a gente tem que evitar. Depois que abrir uma ferida, para fechar, dá trabalho. É agora que a gente tem que evitar dele desnutrir, porque se ele desnutrir, a imunidade dele cai, ele vai ter uma infecção, ele volta para o hospital. É agora que a gente tem que incentivar ele nesse sentido. Então, a intervenção no paciente é tanto que quando um paciente meu interna, eu redobro todos os cuidados. Às vezes até a gente não tem tempo de ir presente, mas conversa com o pessoal do hospital. Agora o doutor Jair vai fazer essa parte de suporte aos pacientes que internam no hospital, visita domiciliar. Haja vista essa preocupação da gente é nessa hora que a gente precisa fazer intervenções que mude o desfecho dele, mude o rumo, porque o rumo da coisa é ele não voltar a andar, ficar caindo, não voltar mais à memória que ele tinha antes, ficar demenciado, quando não morre, né? Não voltar a ter a mesma independência. Então essa intervenção no período de acamado eu achei muito interessante, mesmo que seja temporário, faz diferença no pós dele, né? E a gente sabe também, professor, desse papel da intervenção na família, né? A gente tem um papel muito na gerência das dificuldades, porque é difícil você ver seu pai, seu avô passando por esse processo de gasto de reserva, de definhar, e a gente vem muito com essa pegada da medicina de família de
gerir, de orientar todo esse processo que o cuidador vai passar, que a família pode passar durante esse processo. E eles entendendo como muitas vezes aderem melhor, né? Não, eu sei que vai demorar uma semana para isso, vai demorar um mês para aquilo. Eles ficam muito... a questão é, meu pai não vai mais andar, meu pai não vai mais isso, né? Desculpe ter atravessado. Não, mas é exatamente isso. E quando a família entende, a gente conversa todo mundo junto, a gente estende os cuidados para que vai ser no domicílio, né? Então, uma família que entende melhor a situação daquele idoso, o que ele vai passar, o quanto tempo vai recuperar, que consegue controlar, consegue gerir melhor essa ansiedade em agir, ou consegue dar esperança no momento de desesperança, que às vezes, não, meu pai nunca mais vai voltar a andar, não, meu pai adoeceu agora. Então, são coisas que a gente tem que saber intervir durante o processo de adoecimento, durante o processo que o idoso fica acamado, e acolher esses lutos, né? Acolher essas passagens que a família pode ter durante esse processo de adoecimento. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Gostaria que fizesse essa pergunta aí para o doutor Belísio, para o doutor Jair. Como é que a gente pode fazer com um idoso acamado, que vai fazer 99 anos, e que a pelezinha dela, toda hora que a gente pega, fica manchada, às vezes machuca, rasga. A gente fica muito difícil, a gente quer sentar ela, mas a gente não consegue porque vai machucar a pelezinha dela toda. A gente tem que fazer o quê? Me diga aí. Quem pode responder? Posso responder, Marcos. Essa fragilidade da pele do idoso é comum, certo? Então a gente observa que pela perda da parte da gordura e pela perda até da flacidez da pele, a pele do idoso ele fica mais frágil realmente. Principalmente nesses idosos que a gente tem uma classificação específica, que é o super idoso ou muito idoso, né? Então acima de 80 anos isso fica cada vez mais comum. Então as medidas principais vai muito do que a gente já falou um pouco aqui sobre hidratação em relação a manter a ingesta hídrica, hidratação, manter a quantidade de água a ser bebida, hidratação na pele, sempre reforçar a hidratação na pele em vários momentos ao longo do dia, então 4, 5 vezes ao dia. E os cuidados principalmente com o tempo que ela fica deitada na mesma posição. E o tempo que ela fica sentada na mesma posição, principalmente nas pontas de osso, que a gente chama, né? Nas superfícies ósseas, porque essas regiões é que vão estar mais propensas a ter essa parte das ronchas, essa parte de ficar vermelha. Em alguns momentos, pela fragilidade capilar mesmo, pela fragilidade do sangue, dos vasos do idoso, naquela área sob maior pressão vai ter aquela parte que fique mais roxa, vai ter aquela parte que fique mais frágil, principalmente com a entidade chamada púrpura senil, né? Essa roncha que fica às vezes na mobilidade do idoso, mas que pode acontecer. O importante é lembrar de mover, né? Lembrar da mobilidade, lembrar da mudança de decúbito. É importante não manter ela na mesma posição, mesmo vendo que durante a mobilização aparece essa ronchinha. Tem mais quer falar, doutor Belísio? Só a questão do evitar o tempo naquela posição, porque ali fricciona, arranha aquela pele, refraca, aquela pele vai abrir uma ferida, mas é fundamental manter essa pele, esse couro duro, né? Esse couro grosso, né? do indivíduo, para não se abrir. Então é com nutrição, é com proteína, ali é colágeno, elastina, são proteínas que mantêm a pele íntegra. E a hidratação, que já aí falou, não só oral, líquido oral, mas a hidratação na pele. Tem que ser redobrado o cuidado com a hidratação. Então a pele fica mais íntegra, nutrida e hidratada. E para que você não friccione essa pele, não faça ferimento, não é que esse paciente não vai ser tocado, não. Tem técnicas que os cuidadores desenvolvem para evitar de romper. Mas a mudança de posição de instante, modelo de lado, ou então comprar um colchão pneumático é uma forma de prevenir, deixando a pele rígida, a pele mais forte, né? Assim vamos dizer, com hidratação e uma alimentação rica em proteínas e outros nutrientes, além da mudança de decúbito que Chay bem orientou aí. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor. Doutor, eu quero só fazer um alerta para as famílias que têm pessoas idosas
para ter o máximo de cuidado. Essa semana passada, o meu vizinho aqui, ele morava sozinho, o nome dele é seu Manuel, aqui no bairro Frei Damião. Ele morava só, ele passou uma semana doente com dor de barriga, cada virose, e quando foi semana passada, ele caiu de noite da rede e quebrou o fêmur. E ele passou a noite todinha no chão. Quando foi de manhã, descobriram que ele tinha caído, né? Chamaram o SAMU e o corpo de bombeiro para levar ele para casa, para o hospital. E na hora que eles chegaram lá, já foram fazer a cirurgia, porque ele tinha quebrado o fêmur. Então é um risco muito grande. A gente tem idoso em casa, nunca deixar morar sozinho, ter o máximo de cuidado, visitar principalmente, não esquecer, né? Porque eles um dia era que nem nós, era jovem, cuidava de nós filhos, nós netos. Aí quando fica velho, parece que o povo diz assim, não serve mais para nada, vou abandonar. É muito triste. E aí, doutor Beleza? Rapaz, idoso morando sozinho é um problema de saúde pública, eu diria, porque as famílias, às vezes não é nem sempre maldade, é porque o idoso tem uma demência, não aceita sair de casa, ou ele tem algum transtorno mental e não quer sair de casa. E às vezes as famílias querem levar e não conseguem, tem uma logística de manter ali uma visita permanente. Então, idoso morando sozinho, por mais que ele seja lúcido, as famílias têm que entender isso. Ele precisa de suporte, de rede de apoio. E essa rede de apoio não é só a família morar não, mas se não tem jeito de tirar de casa, ele mora na rua, a família tem que ter boas relações com os vizinhos. Tem sempre alguém ali que possa dar uma olhada, um cambista que mora ali na frente, um mototáxi, o pessoal que trabalha numa bodega ali perto, mas os vizinhos, essa rede de apoio para poder dar uma olhada nesse idoso. Tem gente que pode colocar câmeras, se o idoso consegue usar um celular, conseguir dar uma olhada. Todo mundo pode desenvolver, até mesmo o pessoal, o agente de saúde, a família tem que ter boa relação nessa rede de apoio, já que não consegue ter ali. O ideal é ter alguém, uma família que pode pagar um cuidador, alguém, tem que ter alguém ali que possa evitar esse tipo de coisa. A gente viu na imprensa aquele casal americano, Gene Hackman, né? Aquele ator famosíssimo, que na pandemia ele e a esposa dele foram morar num lugar isolados, né? E os dois, ele tinha Alzheimer, ela quem cuidava dele, e o que é que aconteceu? Ela morreu. Ele com Alzheimer não sabia avisar ninguém, e quem dava os remédios tudo a ele, quando foi uma semana depois, foi uma semana depois, foi encontrado morto. Foi uma semana, né? Então, a esposa, eles dois moravam sozinhos, a esposa quem cuidava dele, ele tinha Alzheimer, ninguém sabia, foi encontrado não sei quanto tempo depois. Então, isso tem que ter, a família tem que ter muita atenção de idosos morando sozinhos. E aí o caso do ator leva a gente a pensar também. Idoso cuidando de idoso, isso é a realidade. A gente tem muita filha de 70 anos cuidando da mãe de 90. Muita filha de 60 e poucos anos que ainda não acha que é idosa, mas cuidando da mãe, da avó. Então, eles precisam se cuidar também. E idoso, cuidando de outro idoso, tem que ter cuidado, que como ele é idoso, ele pode adoecer. Tem que ter alguém que possa substituir, ele tem que ter rede de apoio. Acho que a ideia é rede de apoio. E aqui a gente tem uma vantagem aqui no interior do sertão do Rio Grande do Norte, que as coisas são perto. A gente conhece todo mundo. A gente nasceu, se criou aqui, já aí que é de Jardim. Se a gente sai em qualquer canto, todo mundo sabe quem é os outros. Imagine na comunidade. Então a gente tem que abrir essa questão de não é por. É muito melhor você fazer isso do que ser enquadrado por uma negligência, uma violência, porque a culpa vai ser da família, né? Se o conselho do idoso pegar, a assistente social fizer uma denúncia, a própria família também, os vizinhos devem se vir que está desse jeito, fazer uma denúncia. A gente tem que, profissional de saúde, que a gente até abriu um debate uma época sobre isso na faculdade, profissional de saúde, ele não pode negligenciar, ele tem que avisar as autoridades competentes. Então eu acho que rede de apoio, né, Jair, você tem... É isso mesmo, professor. E essa atuação, essa aproximação precisa
de toda essa rede funcionando, né? Como você bem falou, os vizinhos, a família, até a forma de o idoso que tem contato com o celular, que hoje muito tem, mandar mensagem, bom dia, como é que você tá, mãe? Como é que você tá, avó? E passar lá presencialmente. Então, demorou a responder, não abençoou naquele dia, né? Não recebeu a bênção daquele dia, tem que estar passando para verificar sempre se está tudo bem, dar aquele suporte, dar ter aquelas pessoas de apoio, aquelas pessoas de confiança no momento, ter sempre aquela pergunta: se eu tiver doente, se eu adoecer, se eu hospitalizar hoje, quem é que eu posso acionar? Né? Ter já aquelas pessoas encadeadas, engatilhadas, já para ter esse suporte em qualquer caso de adoecimento. A geriatria, Marcos, ela trabalha nesse sentido também. A gente não só vê as doenças e passa remédio, não. A gente vê também o suporte, como é que é a família, como é que é essa questão da insuficiência familiar. Não adianta passar o melhor remédio se não tem quem dê, se não tem quem, se lá adoecer não tem quem leve para o hospital. Então essa rede de apoio também na consulta a gente avalia isso. Isso é uma questão que todos nós, eu digo cidadão, devemos, que a população está envelhecendo, a gente deve tomar como assim, cidadania, né? Como uma coisa de cidadania. Prestar atenção nos nossos idosos dentro de casa, dos nossos próprios idosos. Eu sei que a tecnologia hoje facilita bastante. Idosos que têm um poder financeiro melhor, eles têm sensores, eles têm botão que aperta e aparece o cuidador. Quando é um paciente mais humilde, a gente só bota alguma coisa, nem que seja um sininho nele, para quando ele se mexer, você saber que ele tá precisando de ajuda. Então acho que dá pra gente, tem tanta gente com celular por aí usando para coisas sem futuro, não custa nada usar esse celular, né, Geraldinho? Tirar ali um tempo, ensinar seu avô, sua avó a mexer, pelo menos apertar um botão no dia que precisar. Eu acho que é interessante. Doutor Jair, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Agradeço muito o espaço, Marcos. A gente vem para somar o cuidado de idoso aqui no nosso município, continuar o trabalho que a gente já vem desempenhando desde o processo de formação, né? Como eu gosto sempre de reforçar, nascido aqui, criado em Jardim do Seridó, então as raízes estão bem aqui pelo Seridó, formado aqui, contribuindo com a universidade. Então o espaço e o cenário que eu vejo e que eu gosto de atuar e que eu me sinto mais feliz em estar aqui no Seridó. Então ter esse retorno, esse ponto de fixação junto com o meu grande mestre, Dr. Belísio, é muito satisfatória, de muito agradecimento aqui para estar aqui, o espaço, e para toda a população do Seridó. Doutor Belísio, algo mais a acrescentar? Só agradecer, Marcos, e parabenizar Jair, que está aí começando, né, na geriatria. Estamos aqui para fazer uma dupla, né, para poder melhorar, somar e assistir melhor a população de Caicó, do Seridó, da Paraíba, de todos esses lugares. O doutor Jair está hoje aqui com a gente, ele que já é médico de família e comunidade, já está fazendo a pós-graduação no Hospital Einstein, né, em São Paulo, né, um hospital de extrema referência, da nossa confiança. Então tá aí vai começar fazendo atendimentos no pacientes internados, pacientes acamados, que precisam de visita domiciliar, sempre a gente discutindo os casos em conjunto. Não vai ser uma coisa que o doutor Jair não vai saber ou que eu não vou saber. A gente vai discutir os casos dos pacientes visitados em conjuntos, e também quem se identificar com o doutor Jair, ele já tem também lugar para atender, vai atender também lá na nossa clínica. E quem quiser marcar uma consulta com ele, eu trouxe hoje ele para apresentar a população do Seridó e dizer que estamos ganhando mais um reforço, e eu tenho o maior prazer de recebê-lo aqui. E agradecer a vocês. Na Clínica Santeira, é isso? Na Clínica Santeira, o mesmo contato do Dr. Belísio. Não, eu não quero mais saber de Dr. Belísio, não. Agora meu negócio agora é com o Dr. Jair. Aí marca com o mesmo canto lá, a gente tá junto, tá parceiro, tá para somar, tá para agregar. Tá joia? Então agradeço mais uma vez o espaço aqui e desejar um excelente resto de semana. E aos flamenguistas, parabéns, saudações rubro-negras,
E parabéns por mais um título. Já tem gente aqui se incomodando, Rapaz, eu vi né? o Geraldinho com cara de choro aqui. Tá com medo de perder pro Corinthians, Geraldinho? Não. Vamos ganhar lá dentro, de Itaquera. Aí é a primeira vez da minha vida que eu vi Jairzinho, o Geraldinho assim. Mandar um abraço aí pra toda a nação rubro-negra e vamos se preparar que esse ano vem coisa boa por aí. Pois, se Deus quiser. 7h52, eu volto